Olá, pessoal. Estamos iniciando mais um programa Pense Bem, ao vivo pela Imagem TV. E vocês também que me acompanham todo sábado pela manhã, 8 horas, o programa Pense Bem, Rádio 101 FM. E hoje eu vou bater um papo muito legal. Vamos falar sobre Setembro Amarelo. O meu querido amigo, Dr. Jari, psiquiatra. Nós vamos bater um papo muito legal. Vou cumprimentar o meu querido amigo, Dr. Jari. Boa noite. Boa noite, Lauvir. Boa noite, amigos do Facebook, da Imagem TV. É um prazer estar aqui conversando com vocês sobre esse tema. Não esquece de cumprimentar o pessoal da Rádio 101 também, meu querido. Um grande abraço a vocês também, os ouvintes da 101 FM. Sábado pela manhã, 8 horas. Inclusive, no programa de amanhã, eu estarei reprisando o programa do Rango Chucro Baguales, às 8 horas da manhã. E o programa do Dr. Jari vai na próxima semana, 8 horas da manhã, então vocês acompanham o programa. Bom, meu querido amigo, Dr. Jari, Setembro Amarelo é muito importante. E qual foi a origem? Quem idealizou? Vamos marcar setembro como Setembro Amarelo, prevenção do suicídio. Está a palavra contigo para nos dar uma explicação a respeito disso, meu querido. Então, Lauvir, desde 2014, o Conselho Federal de Medicina, junto à Associação Brasileira de Psiquiatria, idealizaram a celebração desse mês, através do dia 10 de setembro, para que seja um marco de uma campanha que não tem de ser apenas realizada no mês de setembro, mas durante todo o ano, né, de conscientização para a sociedade, com a prevenção do suicídio, né? Então, desde lá, vem sendo trabalhado através da mídia, através das instituições governamentais, de todos os vetores de comunicação, essa conscientização de que o suicídio tem de deixar de ser estigmatizado, que tem de ocorrer a diminuição e o término do preconceito frente a esse grave problema de saúde que nos assola desde o início dos tempos, né? Mas que com os estudos, com as pesquisas que estão sendo feitas, foi identificado que é um grande problema de saúde pública e que aflige a saúde de nós todos, como se fosse um outro problema cardiológico, endocrinológico, neurológico, e que leva as pessoas ao sofrimento e que tira vidas. Como hoje estamos na época tão trágica dessa pandemia do Covid, né? Veja bem, o suicídio leva embora da vida das famílias e mata cerca de 1 milhão de pessoas em todo o mundo. No Brasil, nossa, pelo menos 12 mil pessoas morrem, né? Se suicidam, tiram a própria vida. E isso tem de ser melhor interpretado, tem que ser mais entendido pela população para que se usem as ferramentas de inibição desse problema. Me chama a atenção, e aí me veio aqui um questionamento, e já quero aproveitar e te fazer uma pergunta em relação a isso. A mente do ser humano ainda requer muito estudo, cérebro. Ainda há pouco, há uns dias atrás, você fez uma live, até eu gostaria depois que você falasse um pouco sobre o cérebro, sobre os lóbulos, que eu achei muito interessante a tua live, e que você depois nos presentei dando uma recapitulada naquele tema que você falou. Mas eu me pergunto aqui, a influência, às vezes, da pessoa, já de tenra idade, pode acontecer, e como combinar com determinado momento da idade, seja na adolescência, na pré-adolescência, ou até na maturidade, um reflexo que pode combinar com uma ação tão drástica como essa, que é o suicídio, meu querido amigo Jari? Antes de mais nada, eu
sou obrigado a trazer à tona a questão de que o suicídio, por trás do suicídio, em cerca de 96 a 98%, quase todos os suicídios, por trás dele há um transtorno de saúde mental. Ok? Esse transtorno de saúde mental, ele, é claro, está botado nessa massa chamada cérebro, né? Que tem inúmeras funções do pensamento, da memória, do raciocínio, do impulso, né? Da instabilidade, da estabilidade do humor. E dentro dessa nossa massa aqui, temos regiões que assumem as funções nesse sentido, Alvir. Então, uma desestabilização da neuroquímica cerebral, uma doença que atinge esse sistema neuronal, que se pensa de uma forma mais como se fosse um esqueleto. O neurônio ele é microscópico, mas ele está ali como se fosse um esqueleto, mas também junto a ele nós temos os movimentos intrapsíquicos, nós temos também os movimentos neuroquímicos, nós temos uma, entre aspas, eletricidade cerebral, e todo esse conjunto, esse combo de ações, né, e de funções, quando desregulado, desequilibrado, ele acaba numa doença como o transtorno afetivo bipolar, a esquizofrenia, a depressão, o toque, né, o transtorno com substâncias, que são muito relevantes na questão do suicídio. Algum gatilho, como eu citei, né, do reflexo de tenra-idade, ou pré-adolescência, adolescência até a maturidade, existe algum gatilho que possa, em determinado momento, disparar alguma coisa nesse sentido? Sim, as doenças de saúde mental, né? O transtorno, por exemplo, só para vamos trazer isso de uma forma mais palpável, né? A depressão. Sim. Depressão, quando ela atinge níveis mais graves e quando ela é associada ao impulso, e esse impulso, geralmente, o ato suicida, ele é consequente do impulso, né? A pessoa está em sofrimento emocional, está em desamparo, em isolamento, em desespero, não acha mais saídas para resolver, para solucionar a sua tristeza, a sua angústia, e por um ato impulsivo, pensando-se assim, nossa, assim eu resolvo. Não é que a maioria, quase todos os casos, não é que eu queira cometer o suicídio, o meu pensamento, a doença do meu pensamento, né, que está na depressão, no transtorno afetivo bipolar, ou na esquizofrenia, no surto psicótico, engatilha para que se resolva daquela forma, com um ato suicida. Esse é um gatilho. A doença mal conduzida, Alvir, uma doença mal conduzida em termos de tratamento ou não tratada, só um dado relevante, cerca de 60% das pessoas que fazem o suicídio nunca foram tratadas e sequer foi descoberta a doença mental. E cerca de 35% das pessoas que se suicidam têm depressão, cerca de 20%, 15% tem transtorno bipolar, mas cerca de 20% tem transtorno com drogas e álcool, outros 10% esquizofrenia. E assim vai, Lauvene, entendeu? Então, os gatilhos são a doença maltratada ou não tratada, né? Onde não se consegue chegar a um equilíbrio. Daí volta lá naquela questão das funções mentais, das regiões cerebrais. Então, o maior gatilho do cometimento do ato suicida é a não estabilização, ou não descoberta, ou não tratamento da doença psiquiátrica. Nossa, rapaz, que coisa impressionante. Eu quero dar um alerta aqui para a produção, meu querido filho Lauvir Júnior, quando chegar nos 17 minutos, você faz um sinal para o pai, por gentileza. E eu quero aproveitar agora, Jair, vamos cumprimentar minha filha Andreni, que está acompanhando o programa,
a Rose Malacani Nunes também me dando boa noite a você. Dizer a você, a Rose, a Angleni, e qualquer do pessoal que está acompanhando, sei, muitos aqui mandando positivo aqui, não está aparecendo o nome, gostaria que aparecesse, se aparecesse o nome, façam pergunta, pessoal. Eu acho importantíssimo um programa como esse, né, Jari? Que deve acontecer, ter muitas dúvidas na cabeça de tantas pessoas que estão nos acompanhando o programa agora. E você está aqui exatamente para sanar essas dúvidas, dar as respostas adequadas à medida que as pessoas vão tendo dúvidas, né? E quando você me coloca, meu Deus, são vários gatilhos, são várias situações em que a pessoa pode culminar com uma ação. Você poderia dizer que seria um momento de desespero, ou a pessoa chegar numa encruzilhada de vida sem uma solução palpável, sem, às vezes, a família até não haver percebido que está numa situação tão dramática de poder ir em socorro dessa pessoa, Jair? Certamente. Na maioria, em quase 100% dos casos, é um ato desesperado por não se achar, né, uma solução, uma atenuação da emoção que judia, que faz lesar a psique dessa pessoa que está ali em sofrimento absurdo e por vezes está isolada, Alvir. Por vezes a questão do suicídio tem uma relação muito íntima com o isolamento, com a falta de um ouvido, de uma empatia, de alguém que estenda ali uma mão amiga e essa pessoa em isolamento, essa pessoa em desamparo, em desespero, ela acaba por cometer, porque não vê mais uma salvação para o próprio sofrimento. Então, um dos grandes vetores trabalhados pela campanha, né, do Setembro Amarelo é de que o paciente suicida tem de ser ouvido, o paciente suicida tem de ser tratado, o paciente suicida tem de ter uma rede que lhe acompanhe, que lhe ajude. E ainda temos muitas deficiências no nosso sistema de saúde, no que se refere a isso, sabe, Alvir? Então... Eu acho que está muito carente ainda dessas atenções, né, Jair? Estar perto desse paciente, falar sobre isso, existem alguns mitos quanto à questão do ato suicida, como quem fala não faz. Sim, quem fala faz, Alvir. Só para tu teres uma ideia, 60% a 80% dos pacientes que cometem o suicídio, em cerca de 3 meses antes, passou por um médico, né? Então, de alguma forma, ele teve contato com o profissional de saúde. Sim. E não houve essa identificação. E na maioria das vezes, ele te dá indícios. Ele fala de uma forma, por vezes, indireta, né? De que ele está com aquele sofrimento. Então, falta muito também o conhecimento para também os profissionais da saúde com relação a esse problema. Interessante. Você falando disso, meu Deus, agora surge N situações e N perguntas. Estamos no momento do intervalo? Intervalo? Jari, nós vamos pedir 2 minutinhos, que dá 1 minutinho só do nosso intervalo comercial, e nós voltamos já já. E eu até gostaria que você passasse, o Júlio vai ver se consegue jogar o teu telefone de contato aí, que é muito importante para você. E eu já tenho, na volta, eu tenho uma pergunta da Rose Melacani Nunes. Eu tomo remédio para depressão, mas vivo triste e muito desanimada. Então, essa pergunta tu já vai responder no retorno do nosso comercial, tá bom? Nós voltamos já já. É hora de pagar menos. No Miatã, é tempo de economizar. Segunda e terça, compre e pague com cheque para 60 dias. Quarta, pague menos no açougue. Quinta e sábado, feirão de frutas e verduras.
No fim de semana, tudo para deixar mais gostoso o churrasco com a família. É hora de pagar menos. É dia de Miatã, que está presente nos melhores momentos da sua vida. A Clínica Anime, unidade de tratamento oncológico, está situada no 3º andar do edifício Anime, em Lages, com uma equipe multidisciplinar atualizada e sob orientação dos oncologistas Dr. Pedro Ervin Specht Schurman e doutora Maite de Liz Vassen Schurman. A Anime tornou-se referência, atuando na pesquisa, prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer. Anime, qualidade de vida construímos com você. Não está no cartão. Pessoal, estamos de volta nesse programa muito, muito gostoso, batendo esse papo com o meu querido amigo Dr. Jari, psiquiatra, e solucionando dúvidas, que é muito importante que possamos dar as respostas que as pessoas precisam, né? E nós vamos entrar em mais, porque eu acho que quando você falou depressão, N transtornos aí que pode culminar com uma ação dessa, gostaria que você respondesse, então, a pergunta da Rose. Eu tomo remédio para a depressão, mas vivo triste e muito desanimado. Meu querido, palavra contigo. Rose, né? Rose, então, acredito que a primeira coisa que eu gostaria de saber é se você está sendo tratada por um médico psiquiatra. É óbvio que a experienciação dos colegas clínicos ela é muito importante para a gente, né? Mas se você não está respondendo bem ao antidepressivo, acredito que você tenha que fazer uma avaliação com um médico psiquiatra para se entender, né? Há várias vertentes nas psicopatologias. A saúde mental, ela se divide bastante. O que eu quero dizer para ti? Que a depressão, ela pode ter alguns tipos, né? Alguns tipos de depressão, a melancólica, temos a depressão irritada, a depressão ansiosa, elas são compatíveis para com relação a algumas medicações, né? Então, pode ser que uma medicação que seja usada para depressão melancólica, ela não tenha uma ação efetiva na depressão irritada, né? A medicação da depressão irritada pode não ser tão efetiva para a depressão ansiosa. Então, existem outros tipos de depressão. A depressão bipolar, então, requer muito que seja investigado, né? Junto a isso, um tratamento que é essencial junto ao tratamento do psiquiatra, um acompanhamento psicológico, né? Para que essa equipe multidisciplinar, ou às vezes, quando o caso é mais grave, até por um assistente social, por um terapeuta laboral. Então, a equipe, é necessário um trabalho em conjunto de profissionais da saúde mental para que se investigue e se descubra qual é a vertente depressiva que tu tens. Eu, doutor Jari, aqui em Lages, ou o nosso professor lá, o Kaplan, lá em Oxford, né? Por vezes, a medicação, o diagnóstico é o correto, mas a tua química cerebral não vai responder corretamente àquela medicação que é a primeira escolha para o teu problema. Então, nós temos que associar, por vezes, a mudança de antidepressivo para ver como é que a tua neuroquímica cerebral, como é que a tua depressão responde a esse remédio e, ao mesmo tempo, investigar o tipo de depressão, né? Como eu te falei antes, existem várias formas, né? E isso se consegue como? Na anamnese, na investigação clínica psiquiátrica, na psicoterapia, né? Com os encontros com o profissional, e a gente vai abrindo campo para buscar o diagnóstico correto, e aí a gente vai fazendo o uso das medicações
que sejam mais compatibilizadas ao teu tipo de psicopatologia depressiva. Não sei se eu consegui esclarecer um pouco a mais para você, mas é mais ou menos assim, tá? Muito bem, eu acho que a sua colocação foi perfeita, e ela comenta mais alguma coisa, porém, eu quero mandar um abraço para a Lisete Córdova, boa noite, Lisete. Aqui conosco também o José Neves. Pessoal, compartilha esse programa para que mais pessoas possam acompanhar e acessar essas informações do Dr. Jari, que realmente são importantíssimas. Daí a Rose ainda comenta assim, ó, não me trato com psiquiatra, tomo excitalopan e clonazepam, e não tenho ânimo para nada. Quer dizer, mas se ela está tomando isso por orientação de quem, Rose? Ela deveria estar tomando por orientação do profissional, né, Zari? Me parece. Se ela está tomando, ela não está tratando com o psiquiatra, talvez o psicólogo não pode receitar, então teria que ser um psiquiatra, seria isso? O clínico geral também é capacitado, né, e tem o conhecimento. Porém, Laura, por vezes a psicopatologia, a doença psiquiátrica, ela toma uma dimensão de gravidade tal que ela tem que ser abordada pelo especialista, tá? Então, nesse caso da Rose, talvez seja um tipo de depressão, um subtipo de depressão, que se requeira também associar outras medicações. Algumas vezes a gente tem que associar um estabilizador do humor, né? Usar um antidepressivo que haja, voltando lá naquela revisão das funções mentais e da neuroquímica, dos neurotransmissores, que haja mais um neurotransmissor chamado noradrenalina, temos que trabalhar também num outro neurotransmissor chamado serotonina, talvez temos que dar uma pincelada medicamentosa na dopamina, e assim por diante. Então, esse trabalho de equalização, ele tem de ser sintonizado na interpretação, né, intrapsíquica, né, através da anamnese, da psicoterapia, da conversa do profissional especialista com o paciente, onde ele vai captar todos os indícios que nos levam àquela vertente de doença, né? E ali a gente tentar adequar a medicação mais corretamente. Beleza. Qual é o telefone que você quer deixar de contato, Jari? Que daí o Lauro Júnior já vai colocar na tela. Você quer colocar o do consultório? Qual que você quer colocar aí? Pode citar o número. Eu vou pedir para que ele marque o telefone do consultório, que é 30 19 10 30, né? O código 49. Qual é o número? Oi? Repete o número? 30 30 19 1030, que é o fixo, tá? Tá. O Júlio já vai colocar, então, na tela aí. Já colocou aí? 49, 30, 19, 10, 30? Isso. E o WhatsApp? Quer pôr o WhatsApp? Cita lá. Qual? 49, então, 99 80 28 566. Perfeito, já vai. Você viu? Ter os recursos técnicos aqui é uma maravilha, né? Você sabe que você está estreando a live com todos esses recursos aqui, sabia, Jari? Opa, me sinto lisonjeado. Estamos estreando com você. Repete o celular, ele pediu para você repetir o celular. 49. O celular é 99 80 28566. Gravou? Pegou? Já vai jogar na tela aí. Agora, a Rosemary te agradeceu aqui, Jari, te mandou um abraço e agradeceu a tua explanação, acho que ficou bem claro, acho que ajudou, ela teve um entendimento. Como você falou bastante ali em depressão, Jari, e você colocou também que, poxa, às vezes a medicação para um problema depressivo do Lauvir, por exemplo, e lá do José, se bem que eu sou o Lauvir José, o Lauvir e daí o José Antônio, por exemplo, parece o mesmo problema, mas o ser é diferente, a individualidade é diferente.
e aí reflete da necessidade da adequação medicamentosa, que é isso que você faz quando você tem esse contato com o cliente, e você vai perceber essas nuances para poder fazer o tratamento adequado, individualizado. Perfeito, Lauvir. É importantíssimo esse contato do profissional, uma conversa aberta, com as cartas na mesa, né, entre aspas, onde haja um vínculo empático entre o psiquiatra e o paciente, e ele possa compartilhar essas emoções, e ao mesmo tempo a gente vai fazer uma revisão da história de vida, a gente vai fazer um inventário, né? Desde da infância, desde o pré-natal da mãe, se possível, do desenvolvimento neuropsicomotor, né? Dos movimentos emocionais, porque tem muito a ver, as doenças que nós temos hoje, psiquiátricas, elas têm uma relação muito estreita com o nosso passado, com a primeira infância, com o desenvolvimento, e nisso se imerge a questão do afeto paterno, do afeto materno, né, dos abusos, do bullying, das condições de vida que essa pessoa teve, né, com os impactos, né, favoráveis, tanto positivos quanto negativos, porque nós temos fatores protetores da emoção e também temos fatores que predispõem você a uma doença psiquiátrica. Então, todo esse contexto, né, esse mapa, nós temos que construir numa consulta psiquiátrica para que a gente consiga ter um entendimento melhor do processo de pensar dessa pessoa e aí chegarmos mais próximo de uma hipótese diagnóstica e de uma forma muito fidelizada, trazendo esse paciente, essa pessoa próxima, né? Trazer essa confiabilidade e essa adesão à tua ideia do plano terapêutico e entrar com a medicação, entrar com a psicoterapia, entrar com a abordagem necessária que seja adequada ao problema emocional que essa pessoa tem, que cada um tem o seu, é personalizado mesmo, Lauvir. Tu podes, eu dou um exemplo no consultório, tu podes ter um irmão gêmeo, né, do Lauvir, homozigótico, idêntico, tem os mesmos motivos da depressão, né? Entretanto, a abordagem, né, medicamentosa e também psicoterapêutica, ela pode ser diferente para o Lauvir, diferente para o Lauvir e diferente para o irmão do Lauvir. Né? Pode Sim. dar certo uma modelagem de medicação, uma modelagem de abordagem terapêutica para ti e para o teu irmão gêmeo que tem o mesmo motivo, que é idêntico a você, ser diferente, não dá certo. Então, como tu falaste anteriormente, na nossa especialidade tem que ser muito personalizado, não existe fórmula de bolo. Por vezes a gente tem que fazer uma alquimia medicamentosa, juntamente à interpretação do processo de pensar e a doença de saúde mental que essa pessoa está tendo, e aí você fazer uma equalização que seja para ela, personalizada para ela. Ok? Isso me faz aqui refletir, porque quando você fala, pode ser idêntico, gêmeos idênticos, mas vamos trabalhar no entendimento da essência desse ser. São essências, são duas essências. Tem semelhança, nós somos unos, somos indivisíveis, nos assemelhamos, entretanto, não somos iguais. Então, aí entra nesse conceito de entender a individualidade, ir ao âmago desse ser para compreender a essência desse ser, e aí esses reflexos todos. E eu complemento, eu gostaria mais de, dentro do que você falou da primeira infância, o bullying, todo o meio em que a pessoa vive, seja dentro do próprio seio familiar. Vamos dar um exemplo. Aquele menino em que o pai ou a mãe começam a dizer, mas você não presta para nada, mas você é isso, você é aquilo. Quer dizer, trabalha na mente dessa criança o lado negativo, mostrando à pessoa que ele não vai ser nada na vida, porque não é um incapaz, é isso e aquilo.
É lógico, né, meu querido amigo Jair, que o reflexo em determinado momento da caminhada desse ser virá à tona. Virá à tona. E ele poderá refletir, isso que eu queria saber dentro dessa divisão. Ele poderá vir com uma depressão, um transtorno bipolar ou qualquer um outro transtorno, que eu gostaria que você nos colocasse, nos explicasse o que poderia advir de tudo isso. Muito bem, exatamente, a tua reflexão foi perfeita. O ambiente, o modo pelo qual você foi tratado na tua infância, o ambiente da tua vida, o afeto que tu recebeste dos teus pais, dos teus contactuantes, da tua família, esse suporte, ele tem dois vetores que influenciam positivamente e negativamente, né? Ele pode ser um fator bem protetor, que te inibe, que te protege, que te blinda de uma doença psiquiátrica. Eu tive um pai amoroso, uma mãe que sempre me deu suporte, que sempre me deu condições de vida saudáveis, humanas, né? E que quando você se depara com algum revés na vida, toda essa bagagem inconsciente, ela vai influenciar positivamente ou negativamente. Ao contrário, se tu tiveres uma infância permeada de sofrimento, talvez nesse seio familiar, a convivência com o alcoolismo, com brigas, né? Com a falta de suporte e de carinho para com o teu desenvolvimento, para a segurança que a criança ela é um ponto, o bebê, a criança, o adolescente, ele vai criando o amadurecimento cerebral, o amadurecimento da sua psique, permeado, recheado por sensações positivas, introjeções positivas e também negativas, né? E isso faz com que seja preditor de doença psiquiátrica ou não, associada ao ambiente, né? Associada à genética, porque a genética é bem importante também no que se refere às doenças psiquiátricas e também no que se refere ao suicídio, Lauver. Então, esse recheio emocional que vem lá da placenta, da vida intrauterina, ela é muito significativa para com o desfecho da saúde mental dessa pessoa. E, por vezes, quando essas condições são insalubres, o desfecho é negativo, né? A pessoa pode, junto a um processo genético também, desenvolver aí a doença, ficar mais vulnerabilizada à doença psiquiátrica, principalmente a depressão, o transtorno afetivo bipolar, né? O transtorno de personalidade, né? Entre os que mais influenciam, os que mais trazem essa ideação e o plano e o desfecho suicida é o transtorno de personalidade borderline e o transtorno de personalidade antissocial. Mas, de forma global, quase todas as doenças psiquiátricas, elas não sendo tratadas, elas podem ter culminar assim de uma forma trágica emocionalmente, fazendo com que você próprio e também a tua família, a tua vida, ela seja totalmente muito ruim e que faça com que você vá acabar no ato suicida, né? Nossa, impressionante essa sua colocação. E sempre nos deu, a mim primeiro, só deu a entender, que lá na própria placenta, o feto, ele recebe uma carga energética dos pais, do próprio meio, que o influenciam até para a própria vida. Nós chegamos ao momento mais do comercial, voltando para o último bloco, mas eu quero deixar a seguinte pergunta a você. Pode o ser passar por N situações
na primeira infância, no início da pré-adolescência, de repente, ele tem um despertar e diz assim, espera aí, eu não vou permitir que isso ocorra, e pelo próprio entendimento dele, ele conseguir superar todas essas deficiências energéticas influenciadoras de outrora, ele tem essa capacidade? Você vai me responder isso após os nossos comerciais, nós voltamos já já. É hora de pagar menos. No Miatã é tempo de economizar. Segunda e terça, compre e pague com cheque para 60 dias. Quarta, pague menos no açougue. Quinta e sábado, feirão de frutas e verduras. No fim de semana, tudo para deixar mais gostoso o churrasco com a família. É hora de pagar menos. É dia de Miatã, que está presente nos melhores momentos da sua vida. A Clínica Anime, unidade de tratamento oncológico, está situada no terceiro andar do edifício Anime, em Lages, com uma equipe multidisciplinar atualizada e sob orientação dos oncologistas Dr. Pedro Ervin Specht Schurman e doutora Maite de Liz Vassen Schurman. A Anime tornou-se referência, atuando na pesquisa, prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer. Anime, qualidade de vida construímos com você. Estamos de volta para o último bloco do programa Pense Bem, hoje através de uma live com o meu querido amigo, doutor Jair, psiquiatra. Jair, eu te deixei a pergunta no encerramento do bloco anterior, eu gostaria que você nos desse a resposta a respeito disso. Há capacidade, Alvir. Porém, nós temos que analisar o contexto, né? Se tu tiveres uma infância dolorosa, emocionalmente instável, com desencadeadores negativos, você pode ter condições de ter e deve, né, ter uma resposta, né, no desenvolvimento, no amadurecimento, com melhora, com uma vida saudável. Pode. Mas aí depende de alguns fatores também, né? Que são aqueles fatores que vão ser os propulsores dessa equalização, né? De compensação, talvez, daquela infância ruim, das demandas que foram insalubres, que foram lesivas à tua emoção. Por exemplo, né? Se você construir um seio familiar seu, né? Você ter um bom emprego, você ter um suporte, né, de amigos, familiar, né? Um suporte, uma rede que te acolha de uma forma compensatória, né? Junto também à tua inteligência, à tua determinação, você pode conseguir. Porém, muitos de nós, muitos desses pacientes precisam ser acompanhadas, precisam ser abordadas pela psicoterapia, têm de ser investigadas caso comecem a ser desenvolvidas esses sintomas, né, da doença psiquiátrica, como a depressão, o transtorno bipolar, a esquizofrenia, os transtornos de personalidade, o abuso de substâncias. Aí tem de ser feita uma ruptura desse processo através do tratamento, da investigação, né, do suporte. E quanto mais precoce o entendimento, né, o diagnóstico, se houver esse desencadeamento, né, que por vezes a psique, a inteligência, até a questão genética, ela faz com que você tenha um sistema imunológico emocional que te proteja, né? E que não faça desencadear esse processo emocional, né? Mas há a possibilidade, sim, de você desencadear, e como eu falei anteriormente, 60%, falando-se do suicídio,
60% das doenças, das doenças psiquiátricas não são diagnosticadas quando o paciente comete o suicídio, né? E, por vezes... É muita coisa aí. É muita coisa. 60% é muito. Sim, olha só, Alvir. Veja bem, 10 tentativas, a pessoa que chega num pronto-socorro, tá? Até a pessoa cometer o suicídio, ela pode ter até 10 tentativas de suicídio. Isso aí pode ser rompido, esse processo, através da investigação, do diagnóstico, do suporte de uma equipe, né, que vá lá e consiga tratar esse paciente para que não ocorra o desfecho com o suicídio. Então, a doença psiquiátrica, o diagnóstico, o tratamento, a condução, o acompanhamento desse processo da doença psiquiátrica, ele é fundamental para que não haja o desfecho na maior gravidade que existe, como se fosse um paciente cardiopata ou hipertenso que, por vezes, não tratado adequadamente ou pelos reveses, né, por não cuidar-se, o desfecho no infarto ou no AVC. As doenças psiquiátricas, o maior desfecho, o desfecho mais sério é o suicídio. Então, o que eu quero dizer? Que nós temos que diagnosticar, temos que investigar, temos que informar a sociedade sobre isso e tentar desestigmatizar a doença, essa questão da doença psiquiátrica não ser abordada, não ser tratada, né? O preconceito sobre a doença psiquiátrica, que acaba no desfecho do suicídio, ela tem que ser inibida, as pessoas têm que entender que a doença psiquiátrica ela é uma doença como qualquer outra. E para que isso ocorra, tem de se haver informação, tem que se haver compartilhamento de informação, tem que haver um entendimento, né? Nós temos que falar mais sobre o assunto, Alvir. E para isso, nós temos que fazer isso que nós estamos fazendo entre nós dois aqui com o público, né? Meu querido, deixa eu te dizer uma coisa. O assunto não vai esgotar aqui, cara. O que nós estamos falando aqui é só o início. Eu quero chamá-lo para vir mais vezes, nós vamos fazer mais. Depois nós vamos tratar individualizado, vamos falar sobre o bipolar, a depressão. Vamos fazer uma coisa mais mastigada para que as pessoas possam entender. Mas eu gostaria imensamente agora que você nos falasse, meu querido Jari, os sinais. Quais são os sinais do suicídio, as preocupações que devemos ter, que a família deve ter? Poxa, fulano está me dando sinal. Quais às vezes são imperceptíveis, ou a família não tem ideia, mas que ele passa a dar sinais. Eu gostaria que você nos falasse sobre isso. Perfeito. É importante que nós tenhamos o conhecimento sobre os sinais do suicídio, né? Do comportamento suicida, né, Alvir? Então, a pessoa que tem a intenção suicida, como eu reportei anteriormente, ela, de alguma forma, ela te dá indícios, né? Ela demonstra através do comportamento, por vezes ela vai aumentar, fazer o uso de substâncias, ela vai ter um comportamento mais irritado, mais isolado, ela começa a se afastar, ela começa a dar sinais de desestabilização, sabe? Começa a não compartilhar os momentos de lazer com a família, né? Começa a mostrar sinais de tristeza não conversando, quando conversando, falando de coisas negativas, quando fala, por exemplo, aborda de uma forma assim, tipo, minha vida não está valendo mais a pena, eu não sei o que eu estou fazendo ainda aqui. Acaba, de alguma forma, dando sugestões de interpretação para a família, para os amigos, começa a faltar o trabalho, começa a dormir demais, começa a ficar
extremamente angustiado, né? Ele demonstra a angústia através do comportamento, das ações, né? Se embota afetivamente, demonstra na face, né? Na face, a impressão geral transmitida para aqueles que o cercam, ela ocorre, né? É difícil disfarçar esse comportamento negativista e mais embotado, ao ver. Então, esses são um dos bons sinais que a gente tem que observar no paciente suicida. Esse é um alerta, então, para que a família fique atenta, né? São sinais, às vezes, sutis, mas que devem ser observados, percebido, para que você possa entrar no socorro, se aproximar do filho, né? Ou do seu parente, enfim. Mas aqui tem uma pergunta da Angelina, minha filha. A pessoa que está em tratamento com medicação, e quando essa mistura com o álcool, quais são os riscos? Então, é plenamente desaconselhado, né? Porque lá na neuroquímica cerebral, lá no processo de funcionamento mais fisiológico do cérebro, o álcool vai competir nos receptores, na tal de fenda sináptica, onde a medicação vai agir, ele vai competir com essa medicação e, ao mesmo tempo, ela vai interagir. E aí vira uma terra de ninguém, né? Os efeitos e as reações adversas são imprevisíveis, ao ver, né? Então, aí, nesse momento, pode ser potencializada ainda mais essa questão do pensamento, da ideação suicida e a pessoa se tornar impulsiva para cometer o ato. Então, a interação de drogas, de álcool com a medicação, ela é totalmente deletéria para o prognóstico desse paciente com a doença mental. Olha só, interessante. Então, há que ter muito cuidado em relação a isso, né? Não misturar as coisas. Mas e eu quero até aproveitar, quando você fala disso, mas se a pessoa que está em tratamento, ele é um dependente alcoólico, o que fazer? Ele vai ter que fazer o tratamento da dependência e já faz um tratamento em conjunto? É assim que se procede? Exatamente. Um dos maiores responsáveis pelo ato suicida é o abuso de substâncias. Por trás do abuso de substâncias, muitas vezes há um transtorno depressivo, há um transtorno afetivo bipolar, há uma esquizofrenia ou um transtorno de personalidade. Então, quando a pessoa já está fazendo o abuso, né, está tendo a dependência química, ao ver, não se adianta dar remédio para o comportamento pelo ato de suicida. Nós temos que trabalhar na fonte do problema. Concomitantemente, tratar a dependência química e o pensamento suicida. Pensamento, ideação, né, o plano e o ato suicida. Existe muito... Nós temos que entender um pouquinho a questão da gravidade, né, para os familiares também entender, ao ver que a gravidade do ato suicida tem muito a ver com o fortalecimento da ideação, que por vezes evolui para um plano, aquela pessoa faz um plano, não só passa a onda de pensamento, né? Eu quero morrer. Por vezes eu quero morrer, acho a forma de morrer, faz o plano, o roteiro para o desfecho, para o ato suicida, né? E muitas vezes vai lá e comete. Então, o que eu quero falar para vocês? Que quando o teu familiar, quando o teu amigo, quando o teu conhecido, ele está com uma situação nesses moldes, tá? Tendo um plano, pensando fortemente, pensamento intrusivo, aquele pensamento martelo que não sai do cérebro de que eu quero me matar e vou me matar dessa forma, esse paciente ele é considerado grave e ele tem de ter uma avaliação psiquiátrica e internação.
Havendo pensamento suicida, Lauvir, ele tem de ser avaliado por um profissional médico, tá? De preferência psiquiátrico. Mas, no mínimo, ele tem que ser avaliado pelos clínicos. E daí, se é necessário, encaminhar para a gente. Mas tem de ser abordado, o parente, o familiar, não pode ignorar o pensamento, essa ideia. Se você tiver um familiar, tiver um amigo que fale que tem um pensamento de morte, leve muito a sério, certo? Ofereça, compartilhe, ajude-o, leve, acompanhe, fique junto dele, até ele ser abordado e tratado. Se torna muito perigoso quando a evolução desse pensamento, ele vai para um roteiro, para um plano, e aí fica muito mais fácil, fica na borda para ele cometer o ato, para ele ter o ato suicida. Caramba, meu querido, você falando, eu fiquei aqui pensando, a pessoa, ele traça um roteiro para cometer o suicídio. Que coisa impressionante isso. Quer dizer, mas enquanto ele está traçando esse roteiro, ele começa a dar esses sinais. E aquela atenção que você colocou, e que a família deve estar bem atenta, né, Jari? Para prestar atenção nos sinais que essa pessoa, esse ente querido, está dando. Ele está, na verdade, esses sinais ele está até pedindo socorro, e precisa ser muito bem observado para que socorra em tempo, né? E poderá acontecer também quando a pessoa percebe, o que a família percebe isso aí, e tem que tomar uma atitude, às vezes, com a não concordância desse ente querido, chamar e fazer internar compulsoriamente? Exatamente. Se o quadro se tornar mais grave, esse paciente, esse familiar não tiver sido atendido por um profissional, esse familiar tem que acionar o pronto atendimento, o SAMU, ou levá-lo a uma UPA, né, a um pronto atendimento, e, acima de tudo, tentar deixar longe desse familiar equipamentos, materiais, né, com os quais ele pode cometer o ato suicida. E o que se requer, nesse momento, entender que, como se fosse um paciente cardiopata que está ali com dor no peito e que você acha que pode estar infartando, o familiar tem que interpretar dessa forma. Se ele está com pensamento, se ele está dando todos esses sinais de isolamento, de solidão, se ele está dando os sinais de que ele vai cometer esse ato, ele tem que ser encaminhado, ele tem que ser tratado como uma emergência médica, porque ele vai acabar se matando, tá? Então, não ignore, não atenue, não acha que é frescura, não. Claro. Leve muito a sério, gente, tá? É uma emergência médica. Pense que isso... Tomar uma atitude. O pensamento... Tomar uma atitude drástica. Como se fosse uma iminência de um infarto do miocárdio no teu familiar. Tem que exatamente tomar atitude. A Jaiana Branco entrou aqui também, boa noite. Meu querido Jari, nós estamos chegando no final do programa, você vai ter uns 2 minutos e meio por aí. Eu quero deixar esse tempo para você, para que você faça um fechamento legal do programa em relação a esse tema que eu acho de relevante importância e você virá outras vezes, com certeza. Perfeito, Lauvir. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a oportunidade a você e a Imagem TV e ao Facebook e a 101.9 FM pela oportunidade. Eu quero deixar enfatizado que a população, de forma geral, ela é significativamente acometida por problemas de saúde mental, que ainda a cultura que nós temos é uma cultura de preconceito, de esconder embaixo do tapete essas nossas mazelas emocionais, e que essas doenças psiquiátricas, as quais eu falei anteriormente, e todas de forma geral, elas têm que ser, se possível, nos primeiros sinais,
serem investigadas, tratadas, abordadas por profissionais de saúde, para que ela não tome dimensões muito maiores e que não acabe em desfechos graves, como o surto psicótico, como o suicídio, como o prejuízo que muitas delas, a dependência química, todo esse prejuízo que ela vai trazer para o próprio paciente, para a própria pessoa, para a família e para a sociedade. As dimensões hoje das doenças psiquiátricas, elas são enormes, sempre foram, mas nós temos que ter esse maior entendimento, falar mais sobre isso, conhecer um pouco mais, deixar o preconceito de lado. Se você tiver alguém doente na tua família, leve ao profissional, né? Peça para que ele seja confortado, né? Compartilhe o teu suporte emocional a esse amigo, a esse familiar, e o acompanhe e ajude a ele ser tratado, né? Quando as doenças psiquiátricas elas são diagnosticadas precocemente, o prognóstico é muito melhor, né? A pessoa tem muito mais condições de ter um desenvolvimento de vida mais feliz, mais saudável. Então, eu quero apelar isso a vocês que conversem, que tratem, que levem muito a sério as doenças mentais, né? Hoje, o suicídio ele vem aumentando a cada ano que passa, ele vem aumentando em todas as classes de idade, né? Desde a criança, quando vejam bem, quando tinha a onda da baleia, ou até nos idosos, hoje a doença mental ela tem de ser vista com mais preocupação e por isso ela tem de ser tratada, né? Ela causa danos por vezes irreversíveis, Lauvir. Então eu peço isso a vocês, que vocês considerem muito essas situações emocionais, percebam isso no familiar, percebam isso no amigo, e não ignorem, não relevem, né? Se vocês veem que algo está preocupante na emoção dessa pessoa, tente ajudar, ofereça essa ajuda. E a você próprio, se você tem esse sentimento desconfortável, se você tem esse sentimento de dor emocional, não pense que você é mais fraco, que você é menos que os outros, né? Que você não vale nada. Procure ajuda. Você pode vir a melhorar, ficar bem, e há grandes condições disso acontecer, porque temos hoje, do ponto de vista psicofarmacológico e também do ponto de vista psicoterapêutico, várias ferramentas para ajudá-lo. Perfeito. Jari, você fechou maravilhosamente o programa. Eu acho que é exatamente isso, e a função do profissional da área da psiquiatria fazer o que você está fazendo, aliás, maravilhosamente bem, fazendo muito bem. Quero dizer a você da minha gratidão, do meu carinho, pelo amigo que tu é, te agradecer por estar no programa de hoje e já te convocar, não é nem convite, é convocação para que você esteja comigo mais vezes, para levarmos cada vez mais informação. Muito obrigado, meu querido amigo Jari, e dizer a vocês, telespectadores, nunca é tarde. Acredite, confie. Temos profissionais como o Dr. Jari, que está aqui demonstrando que você merece ser visto, você merece ser cuidado. Familiares, vocês que estão nos acompanhando, observe esses sinais. Vamos socorrer enquanto é tempo o seu ente querido. Está bom? Jari, abraço. Um grande abraço e obrigado. Valeu, que a paz esteja no coração de todos e até o próximo programa. É hora de pagar menos. No Miatã é tempo de economizar. Segunda e terça, compre e pague com cheque para 60 dias. Quarta, pague menos no açougue. Quinta e sábado, feirão de frutas e verduras. No fim de semana, tudo para deixar mais gostoso o churrasco com a família. É hora de pagar menos. É dia de Miatã, que está presente nos melhores momentos da sua vida. A Clínica Anime, unidade de tratamento oncológico, está situada no terceiro andar do edifício Anime, em Lages.
com uma equipe multidisciplinar atualizada e sob orientação dos oncologistas Dr. Pedro Ervin Specht Schurman e Dra. Maite de Lis Vassen Schurman. A Anime tornou-se referência, atuando na pesquisa, prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer. Anime, qualidade de vida construímos com você.